sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. Gente, esse podcast é uma bênção, não é? Olha o quanto que a gente tem aprendido com cada convidada, cada convidado que vem até aqui. E hoje não vai ser diferente. Eu estou aprendendo tanto, gente. Vocês já me ouviram falar que para mim é um presente fazer esse podcast, porque eu sempre saio assim, muito enriquecida de cada programa que a gente grava aqui. Eu realmente fico muito agradecida de ver o crescimento das pessoas, o que elas têm de conteúdo para passar. Isso é muito gratificante. E hoje, gente, não vai ser diferente. Essa menina linda que eu falo com muito carinho, com respeito, porque para mim a Betinha é uma menina que eu conheço ela há muitos anos, mas ela está aqui hoje como uma profissional e ela vai estar falando para a gente de um tema muito importante. Sabe qual que é o tema? Alimento para o corpo e para a alma. O que a Bíblia nos ensina sobre escolha, saúde e escolhas alimentares. Gente, por que a Betinha está aqui hoje? Porque a Betinha é uma nutricionista. Por isso que ela vai estar aqui nos ensinando, porque, gente, não tem como esse universo do alimento não permear as nossas vidas, porque ninguém consegue sobreviver sem se alimentar. Exato. Né? Uhum. E hoje a gente vai estar aprendendo aqui algumas coisas, ela tem conteúdos aqui para passar para a gente, mas corre lá e já faz a sua parte. Né? Porque a nossa parte nós estamos fazendo, nós estamos produzindo conteúdo para enriquecer você, para que você possa aprender. Então, nos ajude, vai lá, curte, comenta e compartilha, corre lá nas suas redes sociais, para os seus amigos e divide esse conteúdo, esse conhecimento para que outras pessoas possam se beneficiar também. Então, curte, comenta, compartilha, porque ao fazer isso, a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e vai levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, comenta lá, muito bom, olha, não sabia, agora estou aprendendo sobre isso e isso do que nós formos falar aqui. Assim, corre lá no Instagram, no mulheres.ict, que é importante você ir lá e nos curtir, mas também vai lá no nosso podcast Aprendendo com Elas e curte o nosso conteúdo, tá bom? Então, corre, já faz isso para não cair no esquecimento, tá ok? Betinha, querida, se apresente para quem está nos assistindo. Sim, primeiro eu quero agradecer o convite da Simone, de toda a igreja. Eu jamais imaginaria que eu pudesse estar aqui, então assim, é um presente de Deus. E eu sou Elizabeth Gonçalves, nutricionista, tenho 21 anos e eu estou aqui com muita alegria para falar sobre um assunto muito importante que une saúde com fé. Como a alimentação, ela tem um impacto no corpo, na mente e na alma. E antes de iniciar, eu já quero começar com uma pergunta. Então, assim, se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, então como está esse templo? Ele está saudável? Ele está com energia para cumprir os propósitos do Senhor? Então, reflete nessa pergunta, que ao longo a gente vai comentando. Olha que interessante, né, Beth? Porque isso é algo que a Bíblia coloca, Sim. Né? Que o nosso corpo é templo de morada do Espírito Santo. Sim. Então, o corpo é algo que é importante para Deus, né? Sim. Porque às vezes, no contexto religioso, a gente tem que mortificar a carne, a gente tem que mortificar a carne, a gente tem que mortificar a carne. Eu entendo que hoje existe um exagero, que às vezes as pessoas elas vão para o culto ao corpo, Sim. Né? Então ele deixa de ser templo e morada para virar ídolo, que também não é uma boa proposta, não é por aí. Mas o corpo, ele tem uma importância, porque uma coisa é você mortificar os desejos, né, que podem te levar a pecar. Mas isso não significa negligenciar o corpo e não cuidar e não promover saúde, até para que você possa cumprir o teu propósito de vida, né, Betinha? Sim, exato.
E aí você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver alimentação com Deus? Tem tudo a ver. E aqui eu trouxe um versículo que mostra que desde o início Deus deixou orientações para o homem do que comer. Então em Gênesis 1:29, Deus diz: lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem, e todas as plantas, as árvores que produzem frutos, sementes, e elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais a tudo que tem fôlego em si. Então, Deus oferece ao homem uma alimentação saudável, natural e cheia de nutrientes, vitaminas, que é o contrário de hoje, do que nós vemos. Então, o porquê será que tantas pessoas estão ficando doentes, não fisicamente, mas também emocionalmente? Então, é por conta da alimentação, porque é o contrário do que Deus nos orientou. E em sequência a isso, também eu venho falar de qual foi o primeiro pecado da humanidade. O que foi? Foi a alimentação. E não é só sobre a maçã em si, mas é a desobediência à orientação que o Senhor nos deixou. E eu também trouxe outros exemplos para nós refletirmos sobre isso. Então, um exemplo é Esaú. Irmão de Jacó, ele trocou o seu direito de primogênito por o quê? Por um prato de comida. Em Números 11, o povo de Israel que Deus libertou do Egito, eles ficaram com saudade do Egito. Por conta do quê? Saudade da comida. Então eles começaram a reclamar. Então olha o quanto a comida ela tem um efeito no nosso corpo, no nosso emocional. Então isso é muito sério. Até porque a comida, ela traz uma memória afetiva. Sim. Né? E não é ruim ter essa memória. O problema é que espaço essa memória ocupa na tua vida, e aí essa falta muitas vezes aciona gatilhos que te levam para um outro lugar que na verdade não está ali preenchendo um afeto. Que já a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas assim, interessante tudo isso que você está trazendo, né, Betinha? Sim. Por quê? A coitada da maçã, que não foi a maçã, mas ela leva a culpa, né? Porque toda a ilustração que a gente vê da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá lá uma maçã pendurada e a Eva indo lá e comendo. Não foi a maçã, mas assim, aí está simbolizado que é algo que despertou um desejo, mas a gente não vai entrar na questão teológica sobre o desejo do conhecimento do bem e do mal, né? Mas assim, das questões de como administrar, né? Porque em termos de comida, Deus fez um jardim. Sim. Ele abasteceu esse jardim, né, de muitas coisas, muitas opções, né, de muitas opções de verdura, opções de frutas. Antes dele colocar o homem e depois a mulher nesse jardim, ele preparou o cenário, ele abasteceu, né, a água já estava lá. Sim. Então tudo isso é muito importante. E aí já fica uma dica: nós fomos feitos para um jardim, então a gente tem que lembrar como que a gente está estabelecendo esse jardim para as nossas vidas. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu queria morar no interior, num lugar onde eu tivesse uma qualidade de vida. Sim, se você pode fazer isso, ótimo, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Mas isso não significa que a gente não pode estabelecer qualidade, né, mínima possível para as nossas vidas onde estamos, porque senão fica assim, o dia que eu puder, eu não sei quando vai ser esse dia, mas o aqui e agora eu preciso estabelecer assim um respeito para o meu corpo e uma qualidade de como eu lido e cuido desse corpo, e está tudo interligado, né, o meu corpo, as minhas emoções, a minha mente, tudo aquilo que permeia o meu ser, inclusive a minha vida espiritual. Sim, exato. E falando sobre isso,
qual é um dos frutos do Espírito Santo? É o domínio próprio. Então, é um livro maravilhoso como base para isso é o livro de Daniel. Daniel, ele recusou a refeição que foi ofertada, que foi de Nabucodonosor, que um rei pagão. Então, ele recusou e ele falou, eu quero que me sirva vegetais e água para eu beber. E 10 dias após, ele estava mais saudável do que os outros jovens que se alimentaram da comida do rei. Então, olha como a alimentação ela é importante e Daniel é um exemplo maravilhoso de domínio próprio. Então, nós temos que exercitar isso, é um fruto do Espírito Santo, o domínio sobre a nossa carne. Então, isso é bem impactante. Porque assim, veja bem, eu entendo que hoje a oferta de alimentos, ela é muito grande, Sim. né? E é tão incoerente isso, porque se por um lado nós temos uma oferta muito grande, principalmente de alimentos ultraprocessados, a gente tem no outro extremo ainda a desnutrição, que é muito grande. Né? Se a gente pensar até em termos do nosso país, e aí junto com isso vem, por um lado, a questão da desnutrição e por outro lado, a obesidade. A obesidade. Que tem crescido muito. Sim. Né? E os alimentos ultraprocessados está cada vez mais no prato, na sua despensa de todas as famílias. Então aí vem aquela pergunta, por que será que tantas pessoas estão ficando doentes? É a alimentação, cada vez mais ultraprocessada, cheia de conservantes, de química. Um exemplo é uma lasanha que ela dura 1 ano. E isso é ofertado para a maioria das famílias, isso é normal, principalmente para as crianças, elas já nascem, né, comendo esses alimentos, e em relação a tudo isso, ao corpo, eu ouvi uma frase num podcast que me impactou profundamente, que é a seguinte, se o corpo, ele é o templo do Espírito Santo, o estômago, ele é o altar. Então, e nós vemos claramente isso, porque o povo na Bíblia, eles jejuavam. Então, Jesus, ele jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Então, nós vemos o quanto a alimentação, ela influencia, né? Então, aí fica uma reflexão para todos nós. O que você tem colocado no seu altar? E amar o corpo, ele não é somente sobre estética, que é o que você falou, mas é também honrar a Deus. Então, eu honro a Deus cuidando do meu corpo. E uma pergunta que eu também faço aos meus pacientes é o que você faz quando você ama alguém? Você valoriza essa pessoa, você cuida dessa pessoa, você faz de tudo para ela se sentir bem, se sentir amada. Então, por que nós não fazemos isso com o nosso próprio corpo? Ou por que você não se coloca em primeiro lugar, né, com um dos bens mais preciosos que Deus deixou para você, que é o seu corpo, através dele que você vai conseguir servir e honrar ao Senhor. Eu acho que é um aprendizado muito grande, porque assim, ninguém nasce sem um corpo. Sim. Né? Ninguém vem a esse mundo sem ter um corpo, né? Mas também ninguém morre sem estar num corpo, né? Não tem como, o corpo morreu não sei quanto tempo antes, mas a pessoa ainda está ali, viva. Não tem. Nesta vida, o que caracteriza aí a morte é quando esse corpo com as suas funções vitais não estão mais funcionando, né? Então, assim, de uma forma muito simplista, aí é a morte, né? Então, ninguém vem para essa vida sem um corpo. Só que esse corpo, ele vai passar por transformações, né? A gente nasce um bebezinho, vamos passando, né, pelas etapas da vida, vai crescendo, vai, né, passando pela infância, adolescência, juventude, fase adulta e depois o adulto mais, né? Então, esse corpo vai nos acompanhando, ele vai passando por transformações e ele tem necessidades que precisam ser supridas, né, para que ele se mantenha saudável. Então, assim, um bebê recém-nascido, não adianta você querer dar caldinho de mocotó para ele, não faça isso, não faça isso. Por favor. Né? Não dê feijoada para um bebê recém-nascido, né? Pelo amor de Deus, não é desta forma.
forma, né? Agora, é estranho, né, que uma pessoa lá com uma criança com seus 10 anos só se alimente de leite materno. Sim. Né? Aí esse leite materno já não está mais suprindo nada para o corpo e o desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, para cada fase, a gente tem ali os alimentos, os nutrientes necessários para se manter um crescimento saudável. Eu acho que assim, nos últimos anos, né, Betinha, tanto conhecimento tem vindo para nos ajudar a orientar isso, como que se faz a introdução alimentar para as crianças. A internet está aí, se você entra no Google, você já sabe, você consegue ver o alimento que é errado dar para o seu filho, o alimento que é correto, e em relação a isso, a longevidade, as pessoas se alimentam hoje, mas esquecem que elas vão viver ainda e elas esquecem do futuro. Então, o jeito que você está se alimentando hoje vai impactar mais pra frente. Não se esqueça. Sim, então a comida que você dá hoje para o seu filho também vai trazer consequências ou benefícios para ele no futuro. Então, há estudos que quando bebês eles se alimentam somente com leite materno, né, no início da vida, eles têm muitos benefícios, menos riscos de doenças como obesidade. Então, imagine, bebezinhos que hoje comem até doce, as mães dão de tudo. O seu filho, ele vai ter consequências, infelizmente. Ele vai ter mais pretensão à obesidade, a problemas cardiovasculares. Isso é um fato, há estudos que comprovam isso. É interessante, né? Porque assim, eu já vi muitas mães ao longo da minha vida, que não é tão longa assim, né? Mas assim, vai ficar com lombriga. Quando eu era criança, eu via muito isso. Tem que dar porque a criança fica com lombriga. Como se a verminose, ela pudesse acontecer por conta do desejo de comer algo. Eu entendo assim, às vezes nós temos vontade, nós queremos. Eu não sei como está isso hoje, mas eu já ouvi isso, já tem alguns anos, alguns estudos mostrando que às vezes o desejo por um determinado tipo de alimento é uma forma do corpo, estou falando de uma forma muito simplista, que o corpo está precisando repor aquilo. Agora, se o desejo é só doce, só porcaria, peraí, não é o corpo que está pedindo, né? Sim. Existe uma carência aí que está sendo tentada a ser suprida através de uma distorção de alimento. E veja bem, gente, não é que a gente não possa ter na nossa dieta, vamos assim dizer, momentos de comer algumas coisas que são, assim, momentos, aquilo não, a exceção não pode virar regra. O alimento proibido é um problema, né? Porque tudo aquilo que se torna proibido, as pessoas não, né? É aquilo que eu quero. Mas, assim, a gente poder ter o controle, o entendimento do que aquilo vai trazer e, principalmente, prestar atenção quando você percebe que você está exagerando numa medida, né, de um alimento, de uma bebida, enfim, o que emocionalmente você está sentindo naquele momento. Exato. Né? Porque ter a consciência disso pode te trazer estratégias para lidar com isso, mas acho que daqui a pouco a gente até falar um pouco mais desta questão. Mas lembrando, gente, que a fatura sempre chega. Sempre chega. Ela pode chegar rapidamente ou ela pode demorar, mas que ela chega, ela chega. Ela chega. Né? E aí ela vem com juros e correção monetária para que a gente pague, e o preço é alto, nunca é um preço pequeno, né? E é interessante porque eu já vi, Betinha, mães pegarem e colocar refrigerante na mamadeira de bebês com menos de 1 ano. E aí você fala, nossa, mas você... não, para não ficar com vontade. Porque, claro, a criança está vendo você comer, ela está olhando, mas isso não significa que ela está ali com vontade daquilo, que ela sabe o que é. Mas pelo processo de curiosidade, né? E eu vou
até contar uma experiência que eu tive recente. Meu netinho fez 2 anos em abril. E até então ele não tinha ainda comido nada doce, né? E aí fizeram lá um bolinho para ele, vamos dar o bolinho, e tinha uns brigadeiros, né? Minha filha mora fora do país, e aí na hora de cantar o parabéns, aquela chamada de vídeo, tal, e aí uma pessoa pegou o brigadeiro e falou para ele, come, né? Dando assim para ele, gente, brigadeiro, né? E brigadeiro fora do país porque brigadeiro aqui a gente acha em qualquer lugar, né? Mas quando você tá fora, enfim, ou você tem que fazer ou tem que encomendar, você não acha em qualquer lugar, né? E aí pegaram o brigadeiro, né? E ofereceram para ele, olha, come. Aí ele pegou e fez assim. Ele fez uma carinha assim, até parecendo uma carinha de nojo, Aí falou, não, come, é bom, ó. Gostoso, come. Aí ele fazia assim, eu falei, isso, resista à tentação, não cai em tentação, não pega não, meu filho, não pega. Aí eu comecei a brincar, né? Eu falei assim, gente, olha, porque muitas vezes a pessoa, nossa, criança, né? Tô com dó do meu filho, ó, tô comendo um doce, ele tá pedindo, não. Se você estiver manuseando alguma coisa, ele também vai querer pegar. Então ele não tem essa capacidade de entender ainda qual alimento é, o que você tá bebendo. Então, e o sabor daquele alimento. Isso, igual você falou, a criança ela é curiosa, então ela vai querer pegar tudo. Então, se você estiver comendo algo, ela vai querer também. Mas não é porque ela está com vontade daquele alimento em si. E falando sobre o que você disse em questão à espiritualidade, ao corpo, hoje as pessoas, elas espiritualizam tudo, né? Então, assim, se eu estou doente, é o inimigo. Se eu estou cansada, é o inimigo. Mas não, às vezes é as suas escolhas, a sua alimentação que está te levando a ter aquele problema, aquela consequência. E nós temos o livre-arbítrio, né, de escolher se eu vou comer isso ou não. Eu sei que isso vai me trazer malefícios, então futuramente você vai lidar com estas consequências. E eu ouvi uma frase que ela também me marcou muito, que é o seguinte: as dores que você não trata, você as come. Então, quando estamos cansadas, estressadas, sobrecarregadas, aonde que nós descontamos? Na comida. Isso mesmo. Você sabe que assim, as dores que... Eu gostei muito dessa frase. As dores que não são tratadas, você come. Isso. Você come para tentar engolir. Você come para tentar anestesiar, mas não anestesia, porque isso, aí você vai ter 2 problemas, a dor que você não resolveu e o que aquele excesso pode trazer de consequências de adoecimento para o teu corpo. Então isso é complicado, né? Gente, dor emocional ela existe, assim como a dor física ela existe, só que quando a gente tem uma dor física, às vezes a gente tá suportável, eu consigo lidar com ela, não vou tomar nenhum analgésico, nenhum remédio, porque tá suportável e vai passar. E às vezes acontece, né? Às vezes tá lá com uma indisposição, toma um chá digestivo ou descansa um pouco e consegue se refazer. Mas se a dor é persistente no físico, ela continua e ela vai se intensificando porque ela não está sendo cuidada e tratada, uma hora você vai ter que ir pro médico para descobrir qual é a causa daquela dor, o que tem que ser feito, qual é o tratamento, se é cirúrgico, se não é, enfim, e cuidar para poder sanar o problema. Emocionalmente não é diferente. A dor emocional, ela é real, ela existe e não dá para tomar analgésico para resolver ela. Então muitas vezes a compulsão alimentar, ela é consequência de algum problema do passado ou algo que você esteja passando no momento. Então é necessário parar e falar, eu preciso de ajuda. Então é o momento de buscar um nutricionista, buscar uma terapia e buscar uma ajuda e traçar novas rotas. Calma, o que eu preciso fazer para melhorar? Porque a compulsão alimentar muitas vezes começa a te levar a um buraco sem fundo. Você acha que a comida vai te suprir, mas não vai. E
E a pergunta é, então, o que eu posso fazer para melhorar? Então, reflete sobre isso. E a alimentação desequilibrada, ela causa diversas consequências. Então, cansaço, desânimo. E em Romanos 14:20 diz o seguinte: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Então, eu vou até compartilhar algo que eu vivi recentemente, que ultimamente eu estava assim, muito cansada, desanimada, estressada. Então, eu acordava, estava me sentindo bem, mas chegava no final do dia, eu chegava em casa, sabe, sem ânimo. E sem ânimo também, vou até confessar, para ler a Bíblia. Já não estava com aquele ânimo, me sentindo... Achei que era algo espiritual, então orei, mas não passava. E por coincidência, eu fui fazer um check-up. E o que deu nesse check-up? Vitamina D baixa e ferritina baixa. Então, a consequência de estar baixa é o quê? Estresse, cansaço. Então, bateu tudo o que essas vitaminas, a falta delas fazem, é o que eu estava sentindo. Então, muitas vezes você está achando que é algo espiritual, mas não, você não está se cuidando. Então, a pergunta é, qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual a última vez que você se cuidou? Então, sim, a alimentação, ela tem um grande impacto no nosso emocional, no físico. Olha que interessante, gente. Você está gostando? Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Bora, corre, faz lá. Isso, né? Ajuda outras pessoas aí na sua rede de contato se beneficiar de toda essa aula aqui, todo esse bate-papo que, ó, tá valendo muito a pena. Eu, pelo menos, tô amando. Gente, olha só, Betinha, você tá trazendo algumas questões aí que são super importantes. Não espiritualizar tudo, sim, né? Óbvio que o inimigo, sim, ele existe, nós não estamos aqui questionando, sim, a existência dele ou não, as brechas que ele utiliza e tal e coisa, mas, assim, nem tudo é questão espiritual, porque às vezes a pessoa tá lá, tá repreendendo, e aí não sente a melhora, aí já acha assim, eu devo estar em pecado, Deus deve estar triste, sim, comigo, eu devo ter feito alguma coisa. Vai procurar, gente, eu falo assim, olha, quem procura pelo em ovo, costuma achar uma cabeleira. Então, bora prestar atenção nisso. Sim. Porque, de fato, é incrível como a baixa de vitaminas, muitas sim, vezes, traz desânimo. Parece que, assim, sabe, a chama, ela vai, né, diminuindo. Inclusive, gente, se você faz tratamento aí seguindo algum protocolo, com orientação médica sobre antidepressivos, algumas medicações, se você não tem algumas vitaminas, ok, esses protocolos não vão ter o efeito que poderiam ter por conta de baixa de vitamina D e vitamina B. Gente, sim, é extremamente importante. Às vezes o antidepressivo, ele só vai amenizar, mas ele não vai tratar. E o que eu fiz quando eu vi que estava baixo? Eu melhorei, eu ajustei o meu cardápio, então eu melhorei a minha alimentação, suplementei vitamina D e em uma semana eu já comecei a me sentir melhor. Olha que coisa. E também na clínica eu já ouvi relatos de pacientes que estavam assim com sintomas de depressão e o médico falou, vamos tomar um antidepressivo. E não era depressão. E antes dela fazer, ela suplementou vitamina D, outras vitaminas que também estavam baixas e passou. Então, olha o impacto que a alimentação tem. Porque a disposição ficou diferente, sim, o ânimo foi alterado, mas é por conta de uma carência vitamínica. Exato. E aí você está falando uma coisa que eu acho que é legal a gente trazer aqui, é assim, primeiro porque eu já ouvi muitas pessoas não querendo suplementar com vitamina, porque vitamina é remédio, e vitamina não é remédio, embora você não possa ficar suplementando de qualquer forma, sim, tem que ter aí a orientação do profissional especializado, adequado para te orientar como fazer essa suplementação, porque a falta de vitamina é um problema, mas o excesso dela também é um problema. Então, assim, como é importante ter a orientação certa. Que aí é suplementar a vitamina e às vezes suplementar também, hoje a gente tem acesso a tantos suplementos, sim, né? E suplementos que são importantes
para o nosso corpo. Sim. E dependendo da idade, a gente tem que começar a fazer essa suplementação, até porque assim, o nosso solo, ele é um solo muito rico, né? Olha, o Brasil, ele planta, ele produz muita diversidade, e olha que privilégio isso. Porém, o nosso solo, ele não é rico em tudo, né? Não tem tanto magnésio, não tem, assim, algumas outras coisas que a gente vai precisar suplementar. Né? Então, você pode até se questionar, mas eu consumo muita salada, muitos legumes, mas às vezes a quantidade pela alimentação em algumas pessoas não é o suficiente. Às vezes, pela idade, o seu corpo não absorve da maneira que ele deveria absorver. Então, avalie se você está com baixo humor, desanimada, a mente, a memória ruim. Às vezes pode ser um sinal, um alerta que o corpo dá. Então, o corpo muitas vezes, ele pede socorro, um help. Então, avalie, perceba esse pedido de socorro que o seu corpo dá. Então, muitas vezes não é somente algo espiritual. Então, avalie o seu prato, o que você está comendo, está incluindo no seu dia a dia, ele está te nutrindo ou está te adoecendo? Até porque, gente, o que acontece? O corpo fala. Sim. Mas quando a gente não vai observando os sinais que ele vai emitindo, o que o nosso corpício faz? Ele grita. E aí vem os sustos. Nossa, né? Eu não sabia que eu estava com tal doença. O corpo foi avisando, né? Mas aí não foi sendo cuidado. Sim. E aí não teve, foi inevitável, virou um efeito dominó. Mas uma outra coisa também, Betinha, que a gente observa, que ou as pessoas, elas procuram um alimento milagroso. Nossa, comer esse alimento, pronto, seus problemas acabaram. Agora você vai ser saudável, agora você vai... E, gente, uma alimentação natural, né, onde você descasca mais e desembrulha menos, ela, e colorida, né, e procurar fazer isso, isso vai ser algo bom e importante para o corpo. Então, não existe o super alimento, né? Tem alimentos que são mais ricos em um tipo de vitamina e tal, mas não, assim, o alimento milagroso, e aí agora você só vai comer ele quilos e quilos, né? Não é por aí. Mas também, uma outra coisa que a gente observa, que assim como não tem o alimento milagroso, as pessoas querem um remédio milagroso, né? Então vem as injeções, né? As pílulas, né? Os comprimidos para emagrecer. Mas, gente, se você não muda hábito, né? Então presta atenção, se você não muda hábito, todo o sacrifício, dinheiro que você vai empregar para comprar medicamentos caros, para ter acesso ali a algumas questões que às vezes fica até difícil dar continuidade porque fica inviável financeiramente, não vai adiantar nem cirurgia. Não há milagre. Não há milagre nesse sentido, porque se você não mudar hábito, aí você vai... faz aquilo, funciona por um tempo, mas você não mudou os hábitos, aí ó, o velho efeito sanfona, né? Porque se você não mudou coisas que precisavam mudar, o teu corpo não vai aguentar e vai ter o efeito rebote, né? E isso é decepcionante. Quantas pessoas já não fizeram N dietas, já passaram com não sei quantos profissionais, já tomaram não sei quantos remédios, né? E aí mora o problema. Não tem uma medicação que seja uma medicação pronta. Olha, você tomou, nunca mais. Então, ó, presta atenção nas promessas de que nunca mais você vai... Cuidado, tá? Porque é propaganda enganosa. Se não houver mudança de hábito e resultados, gente, eles não acontecem dali 5 minutos. Para você ver o resultado, vai requerer persistência, insistência na caminhada, e aí você vai colher os frutos daquilo para a tua saúde, porque às vezes as pessoas elas ficam desanimadas porque elas querem, né, um resultado imediato. Outro dia apareceu
acho que foi no meu Insta e tal, então apareceu lá uma moça obesa, e já era um grau de obesidade, assim, né? Ali para mim já estava no grau 2 indo para um grau 3 de obesidade, né? Quase uma obesidade mórbida. E aí, assim, poucos meses ela já estava, e assim, sem cirurgia, sem só camisa. Eu falei assim, meu Deus do céu, e tem gente que acredita nisso. Não existe milagres instantâneos, né? Eu vou tomar isso, então em 2 meses, 3 meses, eu vou estar com esse corpo idealizado. Cuidado também, porque também as imagens que são vendidas, elas são muito complicadas. Igual as famosas canetas milagrosas. Então, houve muitos relatos, principalmente na clínica, de pessoas que usaram, mas pararam e voltaram ao peso anterior. Por quê? Elas não tiveram uma mudança de rotina, uma mudança nos hábitos, né? Então, aí entra o domínio próprio. E entra aqui em Gálatas 5, 22 a 23, que ele nos lembra que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E Provérbios 25, 16, que diz o seguinte: achaste mel, come o que te basta para que, porventura, não te fartes dele e vomite. Então, há muitos versículos na Bíblia que eles nos orientam. E também 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Então, não é sobre proibição, mas é sobre equilíbrio, né? Então, assim, eu como nutricionista, eu posso comer de tudo, mas eu não vou, porque eu sei que muitas coisas vão me fazer mal. E o excesso também me fará mal. Então, assim, ser saudável é sobre princípios. E não existe mudança sem mudança de comportamento e sem mudança de propósito. Então, qual é o seu propósito? Né? Então, tudo que fazermos deve ser para a glória de Deus. Então, o jeito que você está se alimentando, está glorificando o nome de Deus, isso vai te trazer benefícios lá no futuro? Então, tudo isso nós temos que avaliar, né? E, às vezes, a doença, ela não leva à morte, mas ela traz limitações. Então, dependências de outras pessoas. Então, avalie o jeito que você está comendo hoje. Futuramente, você vai ter benefícios ou malefícios. E assim, como a gente precisa prestar muita atenção na mente, porque a mente, que nem diz o doutor Jonatas Leônio, a mente mente. E a nossa mente mente. Sim. Só que muitas vezes ela é dada uma credibilidade a tudo aquilo que ela coloca, né? E assim, se você não sabe governar a tua mente, está na hora de aprender. Está na hora de aprender a como conduzir a tua mente para que ela não te leve para ondas ou mares turbulentos, né? E, gente, nós estamos falando que está tudo interligado. Está interligado corpo, alma e espírito. Então, existem as carências emocionais e a alimentação, ela oferece prazer. E tudo bem ela oferecer prazer, mas ela não é a única fonte de prazer na vida de uma pessoa. E se ela está se tornando a única fonte de prazer, de fuga, de empurrar, tentar sufocar, tentar engolir, tentar anestesiar a dor emocional, isso é um problema muito sério, que aí assim, o quanto que isso pode te levar a um aprisionamento. E lembra que a fatura chega, uma hora a fatura vai chegar, e quem vai pagar essa fatura é o dono do corpo, né? Sim, você mesmo. Você mesmo, né? Não, claro que pode afetar outras pessoas em volta, mas a fatura sempre vai ser sua. Eu entendo que tem algumas famílias que têm ali características genéticas de doenças que podem ser, e aí é um alerta a mais, né, de poder perceber, porque às vezes você tem ali o componente genético, mas se você souber
administrar e controlar questões de estresse, de outras formas ali, a forma de lidar com o alimento, talvez você nunca acione o gatilho para desenvolver aquela doença. Então, assim, é importante poder perceber isso e entender que os benefícios de ter saúde, quem vai colher os frutos disso é você. E colher frutos, gente, assim, ninguém planta uma semente para colher no dia seguinte o fruto. Você planta a semente e você tem que esperar o processo. Aquela semente, ela vai germinar, ela vai criar ali as raízes, até que ela saia ali aquele raminho e vai... Às vezes você vê ali um negocinho desse tamanho, assim, você fala, imagina, isso é uma árvore frutífera? Dá tempo a ela. Sim. Né? Dá tempo a ela, que aí você vai ver, ela vai se tornar uma árvore frondosa, os frutos estarão ali e você vai poder se deliciar disso. Sim. E também tem uma frase muito bacana que é o seguinte: você é o que você come. Então parece clichê, mas ela é real. Então, se eu sou uma pessoa que eu me alimento somente com ultraprocessados, ou seja, que tem alto teor de gordura, tem muito sódio, isso vai me trazer malefícios, né? Então, se você também é uma pessoa sedentária, não pratica exercícios, tudo isso vai te trazer uma consequência. Então, a Bíblia, ela também nos orienta o seguinte, que Jesus, ele teve fome e comeu, ele ficou cansado e descansou. Então, Jesus, ele respeitou o seu próprio corpo, ele respeitou os sinais que o corpo deu. Então, assim, hoje vemos pessoas adoecendo porque elas não estão cuidando do seu próprio corpo. E o povo, antigamente, eles caminhavam, eles se exercitavam muito, e hoje não. Nós temos tudo de fácil acesso. Então, ficamos muito em casa, igual você falou, hoje é só desembalar, não é mais descascar. Então, tudo hoje está mais fácil. Então, muitas vezes, Jesus, ele é julgado pela nossa negligência. Ah, poxa, aquela pessoa tá doente. Nossa, por que Deus permitiu? Não, foi as escolhas que aquela pessoa tomou que trouxe aquela consequência. Então, eu ouvi essa frase que ela me impactou muito e eu vou aqui compartilhar com vocês, que às vezes você pode deixar de viver os planos extraordinários de Deus porque você não está cuidando do seu corpo. Então, vamos supor que um dia você encontre com Jesus e ele fala, poxa filha, tinha tantos planos para você, eu tinha um ministério, mas você não teve saúde, eu tinha várias coisas para te dar, mas você não tinha disposição para sair de casa. Então, quantas coisas nós deixamos de viver porque a gente não cuida do nosso corpo? Então, reflita sobre isso, porque é real. E você sabe que isso já aconteceu, né? Eu não vou me lembrar agora, acho que até num outro podcast eu falei, eu não vou me lembrar agora do autor dessa frase, mas ele dizia assim, Deus me deu uma mensagem, uma missão e me deu um cavalo para levar essa missão. Eu matei o cavalo e agora essa mensagem não vai poder ser transmitida. Isso aos 29 anos no leito de morte, né? Porque ele percebeu que a negligência dele em relação às questões do corpo dele, né? Alimentação, descanso, enfim, quanto isso acabou prejudicando e custando a vida dele. Sim. E é interessante porque eu também já ouvi, sabe, Betinha, que muitas vezes as pessoas, elas pedem um milagre para Deus de cura, né? Sim. Elas adoeceram, então elas estão lá, elas pedem, ai, olha, e ora, e pede para outras pessoas orarem, e enfim, elas querem a cura ali das suas mazelas, das suas doenças, mas elas não mudam o estilo de vida, os seus hábitos, né? Então vai ter a cura para adoecer novamente. Você já parou para pensar nisso, né? Então assim, você está pedindo para que Deus te cure, mas para adoecer novamente, sim, né? E aí ou
espiritualizando a situação, é culpa do demônio, é culpa do diabo, ou é culpa de Deus que não me cura? Sim. Mas não, é a sua escolha. Sim, eu já vi também muitos relatos até de uma pessoa próxima a mim que ela estava perdendo a visão e a alimentação dela era muito ruim, era com ultraprocessados, bolacha, água e sal, e ela mudou a alimentação e ela voltou à visão, ela estava perdendo a audição também, e eu fiquei, caramba, olha como a alimentação, ou seja, Deus criou, ela começou numa alimentação mais natural, então incluiu legumes, vegetais, a quantidade certa de proteína, e tudo voltou ao normal, e era um muco que estava começando a deixar ela cega, então olha isso. A alimentação, ela vai impactar a sua vida profundamente. Então, às vezes, até esse vídeo é um sinal para você que está adoecendo, que acha que realmente é algo espiritual. Não, é Deus te alertando. Filha, o que você tem colocado no seu prato? Né? A hora da refeição, ela tem que ser, assim, um momento muito precioso e especial. Já tem alguns anos eu estava fazendo uma especialização na Escola Paulista de Medicina, e eu lembro de uma palestra que nós assistimos com um médico que era responsável ali pela cadeira de acupuntura, né? E aí ele estava dizendo que a hora da alimentação é uma hora sagrada, que não é a hora de você resolver problemas. Reunião de negócios na hora do almoço, ele falava, não é estratégico, porque você está nutrindo o teu corpo. E ao fazer isso, você tem que fazer de forma respeitosa, prestando atenção no que você está comendo, envolvido ali na alimentação. Porque quando a gente está comendo, nós estamos nutrindo o corpo, nós estamos enchendo o nosso estômago, estamos. Mas para fazer isso, nós temos que estar com a nossa atenção plena envolvida naquele ato. Porque, gente, a gente come com os sentidos, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, comeu com o zóio da cara, né? Ainda bem, né? Com o zóio da cara, né? Ia ser o zóio da onde? Por quê? Porque a visão, ela tem que estar atenta ao que você está comendo. A audição também. Você escutar o croque-croque, né? Das texturas que você está mastigando, sentir o cheiro da comida, o paladar da comida, o gosto, né? Nós temos as papilas gustativas que vão detectando o azedo, o doce, o salgado, enfim, a gente precisa prestar atenção nisso, até o tato, né? E por quê? Porque quando você está envolvida com isso, deixando os teus sentidos participarem do ato, né, do momento da alimentação, tudo isso são sinais que o cérebro ele vai decodificar para devolver, né, como sinais de saciedade, né, de que, ó, comeu o suficiente. Às vezes a pessoa, ela mastiga muito mal os alimentos, ela mal mastiga e já engole. Então aquilo que era para os dentes fazerem, o estômago, coitadinho, tem que tentar fazer, porque o alimento deveria chegar triturado no estômago, mas às vezes ele chega inteiro até, né? Porque fica tão distraído que não para prestar atenção na alimentação. Então, gente, quando você está se alimentando, se você está lá vendo o celular, você acha que o teu cérebro ele vai prestar atenção aonde? No prato de comida? Ou no tanto de informação, imagem, cor que ali o que você está vendo no celular, ou no computador, ou numa televisão, né? O cérebro, ele vai focar naquilo que mais chama a atenção dele, e nessa hora não vai ser o prato de comida. Eu já disse isso antes, mas vamos lá, você já parou para prestar atenção que às vezes você comeu, você fez o prato, colocou a quantidade de alimento que você, né, pensou, esse daqui é o razoável, é o suficiente para mim, e você comeu, e aí depois você, nossa, quem roubou minha comida aqui? Por quê? Porque o teu cérebro, ele não ficou ali prestando atenção, havia tantas outras coisas acontecendo que ele não registrou, e aí você vai para o segundo prato, porque você nem teve
assim, o tempo suficiente de ter aquele alimento dentro da boca para usufruir do sabor que aquele alimento estava te proporcionando. Você engoliu e aí você pegou água, suco ou refri, né? E foi, tomou e tal, lavou a papila gustativa, o cérebro, não, mas peraí, eu quero mais, eu não deu tempo de registrar. Sim. Aí você vai repetindo desnecessariamente por conta disso. Isso é até uma orientação que na prática clínica nós orientamos, né, nós damos, que é o momento da refeição é um momento sagrado. Então, eu acabei de comer, essa quantidade não me deu saciedade, ainda tô com fome? Não, você não parou, não olhou o que tem no seu prato, então mastiga 1000 vezes, então mastiga bastante. E hoje não se vê mais refeições na mesa, em família, a criança lá no sofá assistindo, outro lá no computador. Então o momento da refeição é um momento também de glorificar a Deus, é um momento sagrado. Então se você é uma dessas pessoas que não sente saciedade, então muda os seus hábitos. Eu vou fazer essa refeição e eu vou mastigar com calma. Então dá tempo para o seu cérebro receber os sinais, então o estômago fazer a digestão da maneira correta e você vai se sentir mais saciada. Então, o momento da refeição é o momento sagrado de glorificar o nome de Deus. E é interessante que esse médico, ele falava assim, por que muitas pessoas estão chegando aos 40 anos, estão infartando, por quê? Porque vivem uma vida estressada, não se exercitam, não come de forma apropriada, então lembra que a fatura chega, né? Então, eu acho que a Beth trouxe aqui uma dica muito legal, começa por isso. Olha, agora, quando eu for me alimentar, eu vou pôr o celular ou no modo avião, né, para não ficar, porque aí vem a notificação, você quer ficar olhando. Então, ou põe no modo avião, o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Se priorize, né? E aí, coloque o prato, e aí ao, né, colocar o prato de comida, assim, puxa, como é que eu gostaria de ver o meu prato sendo composto? Eu quero pôr o feijão aqui, eu acho que eu quero pôr arroz em cima, não, eu quero pôr arroz do lado. Faça um prato bonito para você. Você merece, né? É o momento da tua refeição. Então, faça esse prato, coloque na mesa, olhe para ele, admire. Tenta sentir o aroma, né? E aí, sente-se à mesa, porque mesa hoje serve para tudo, menos para refeição. Menos para refeição. A pessoa tá lá, com um prato na mão, fazendo... Não, né? Então, tem esse momento de investimento na qualidade de vida para você. Começa por aí, lembra do mudar hábitos? Isso você pode fazer. Simone, mas a minha vida é corrida. Olha, em algum momento você tem que parar para comer pelo menos uma refeição ao dia. Você vai ter esse cuidado de começar a colocar no prato e sentar à mesa, né? Vai dar aquela comichão, vai dar tanta coisa. Não, o mundo não vai acabar, né? Então, o dia que você não estiver aí, o mundo vai continuar existindo. Você já parou para pensar? Né? Então, assim, faça isso. Compõe um prato, coloca lá garfo, faca, põe um guardanapo, né? Deu uma garfada, gente, segura, segurou o garfo, põe um garfo de volta. Ele não tem perna, ele não é corredor de maratona, ele não vai sair correndo e você correndo, cadê o garfo? Não, ele tá lá, ele vai continuar lá, né? Então solte, porque às vezes a pessoa, ela tá uma garfada atrás da outra, tão automático que ela não se dá conta. Deu uma garfada, larga o garfo, mastiga o alimento, tal, vai tentando o sabor. Outra coisa que eu acho que é importante, hoje tem tantos aromatizadores para disfarçar ou atrair o teu paladar para que você vicie naquilo. Isso é tão problemático, gente, isso é tão... descubra o valor dos temperos naturais, das ervas, então cuidado. Até uma vez eu falei assim, gente, será que isso é sério mesmo? Ou será que era alguma sátira, assim? Porque a moça, ela foi ensinar a fazer uma receita simples,
arroz, feijão, salada, mas ela usou tanta substância dos famosos pozinhos, então ela, no arroz, acho que ela usou 3. Nossa. No feijão foi mais uns 4. Na salada, mais uns 2. E aí eu falei, meu Deus do céu, ela envenenou a comida dela. Sim. Né? Por quê? Porque, nossa, aquilo desperta paladar. Eu lembro, isso já tem também alguns anos, foi feita por uma nutricionista, uma pesquisa, gente, que era ali para o trabalho de conclusão do curso dela. E a pesquisa que ela fez foi só olhar rótulos. Só olhar rótulos e comparar alimentos que eram alimentos que tinham tanto para criança quanto para adulto, sendo que a embalagem da criança era mais colorida, mais divertida. Quer dizer, tudo é pensado, viu, gente? Tudo é pensado. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Mas às vezes era da mesma marca, às vezes tinha lá o biscoitinho que era para criança e o biscoito para adulto. Então, ela foi fazer a análise dos rótulos. E aí ela observou que os alimentos para as crianças tinham maior quantidade de açúcares do que o de adultos, maior certos conservantes, realçador de paladar, de sabor, então assim, é óbvio que a criança viciava naquilo. Eu já vi mães pegar e falar assim, meu filho não come direito nada, e o que eu vou fazer, como é que eu vou, mas eu tô dando a bolacha vitaminada, porque vinha lá no pacote escrito, bolacha vitaminada, com adição de vitamina. Olha quanta vitamina tem, então é nutritivo. E dava o pacote de bolacha para a criança. Gente, uma coisa também que é uma dica, sempre leia os rótulos. Então, você pegou um produto, olhou a lista de ingredientes. Primeiro que a lista é enorme, tem vários nomes que você desconhece e nunca ouviu na vida. Você sabe que aquele produto ele pode ser ultraprocessado. Então, outra coisa também, os achocolatados. Você olha a lista de ingredientes, um dos primeiros é açúcar. Ou seja, o que mais tem naquele produto é açúcar. E é isso que você está dando todos os dias para o seu filho. Então, aquela bolacha que é gostosinha, tá cheio de conservantes, cheio de açúcar, de sódio, que isso vai trazer consequências. Então, mas eu não consigo colocar meu filho à mesa, ele não gosta de legumes nenhum. Gente, tem tantas ideias legais, tantas coisas divertidas. Por exemplo, um bolo de cenoura saudável. Você tá colocando a cenoura. A cenoura tem vitamina A, ótimo para visão. Mas ele não gosta de brócolis. Faz uma torta. Tem tantas coisas gostosas que dá para fazer. Envolva a criança. Isso. Né? Assim, se você não dá o exemplo, não adianta você querer que seu filho tenha uma alimentação saudável quando você não tem. Exato. Né? Então, os pais são os principais, né? Então, você está sentando à mesa, o sentar à mesa está sendo um momento agradável, é um momento de briga, de discussão. Eu não quero comer, eu não vou comer. Tá bom, a comida está aqui, a hora que você quiser, né? Mas agora é o momento da refeição, nós estamos sentando, né? Então, quer dizer, a criança ela vai começar a olhar, a perceber que ela, né, que aquele momento é um momento legal, que é um momento prazeroso. Envolva a criança no preparo do alimento. Então, né? Crie memórias com seus filhos. Muitas crianças nem sabem o que é uma cozinha, então chama os seus filhos, prepara junto com eles, deixa eles pegarem, sentirem os alimentos. E outra coisa, não precisa agir de maneira grosseira, explica os benefícios. Olha, filho, essa cenoura aqui vai te ajudar, esse brócolis vai te deixar mais forte para brincar. Então, mostre os benefícios. A criança, ela não vai saber, então fale com ela ou com seu cônjuge. Amor, vamos comer isso aqui, vai nos trazer benefícios. Então, envolva a família, esse vai ser um momento especial. E também é um momento de trazer mais para perto os filhos. Então, é uma dica. Não consigo tirar os meus filhos da tela. Então, chame eles para a cozinha com você, vai ser divertido, eles vão gostar. Então, é um momento em família.
até recentemente num dos podcasts, eu falei, faça o caderno de receitas, né, da família. Falei assim, olha, vamos pesquisar essa receita. Nossa, olha esse bolinho que gostoso, vamos fazer juntos. Aí a criança, ela se sente animada e motivada, né? Então, assim, dá para ser criativo. Se você não tem muitas ideias, gente, eu acho que assim, a internet tem tanta coisa que não presta, mas ela tem coisas boas também. Sim, exato. Procure lá formas criativas de envolver a criança numa alimentação saudável. Começa a olhar, porque às vezes você fica lá perdendo tempo, vendo tanto rios que não tem nada a ver, que consome o teu tempo, as tuas energias. Então faça algumas coisas que você vai perceber que vai mudar. Eu acho que assim, uma das questões que acabou sendo um grande problema com a saída da mulher para o mercado de trabalho, e tudo bem, gente, não sou contra, eu sou uma profissional, que eu exerço a minha profissão já há algumas décadas, então eu não sou aquela que estou levantando a bandeira e sendo contra o desenvolvimento da identidade profissional de ninguém, tá? Mas, assim, de nós mulheres, muitas vezes é exigido tantas coisas e muitas coisas são roubadas de nós que a gente precisa encontrar as medidas, que aí tem a ver com domínio próprio. A gente poder encontrar as medidas de certas questões. E uma delas, a alimentação da nossa família. Não tem por onde. Eu entendo que hoje tem muitos homens que cozinham muito bem. E olha, que coisa boa quando você tem essa parceria lá né, de olha, vamos dividir aqui, enquanto um cozinha, o outro lava, vamos, né, aprender juntos, ótimo, pode ser aí até uma coisa legal em família. Mas, assim, o que eu acho interessante é que com a saída da mulher, a família perdeu algumas coisas. Sim, exato. E uma das questões foi que também não foi só por este fator, mas isso de alguma forma teve uma contribuição que o aumento da obesidade infantil, porque aí foram tendo os alimentos ultraprocessados, os alimentos, a criança, ela não foi mais aprendendo a comer os alimentos in natura, os alimentos naturais, enfim, e aí os artificiais, porque aí você tem que se preocupar no lanche, então para ser uma coisa prática, então você tem lá os sucos artificiais, os refrigerantes, os molhinhos, os pãezinhos, os biscoitos, né? E aí, assim, o quanto que isso foi sendo prejudicado. A alimentação caseira, ela deixou de ser uma alimentação saudável para ser uma alimentação ultraprocessada. Então, assim, os macarrões instantâneos, que são muito mais rápidos. Mas eles gostam porque ele isso, ele aquilo. Sim, mas assim, olha, tudo tem o seu preço. Vocês já me ouviram falar que também eu sempre lutei contra a questão da obesidade, porque por muitos anos eu fui muito obesa, ainda algo que eu tenho que lidar na minha vida, mas eu já cheguei perto de uma obesidade mórbida, né? E aí o que aconteceu? Enquanto eu, na minha história, eu estou compartilhando a minha história, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igualzinho, mas eu estou falando para você o que foi me ajudando, foi um processo. Enquanto eu não encarei a questão da alimentação da minha família e não fiz algumas modificações, isso ficou muito complicado. Porque eu fui engordando, minha família foi engordando, e aí os problemas de saúde foram aparecendo, porque assim, sabe aquela coisa da correria, do não, isso é mais prático, tal e coisa, ai, nossa, tá na hora de comer, o que vamos comer? Ai, não sei, pede tal coisa. Não sou contra comer fora, não sou contra pedir comida, mas isso tem que ser algo que tem que ser uma exceção, né? Sim. Aí, a partir do momento que eu comecei
a encarar isso e assumir essa responsabilidade de uma outra forma, né? E o planejamento foi algo que foi estratégico para mim, pensar no cardápio semanal, o que ter lá de acessível, né? Porque às vezes a gente tem aquele ledo engano, mas isso daqui é mais rápido, isso daqui... Eu lembro que às vezes você fala assim, não, vamos pedir uma pizza. Gente, eu amo pizza. Mas pizza não é uma coisa que dá para entrar como algo frequente, né, no cardápio da família. E aí eu comecei a observar que o tempo que eu esperava para uma pizza chegar em casa era um tempo que eu cozinhava algumas coisas. E aí isso foi me trazendo agilidade na cozinha. Foi, claro, tem dia que eu falo, não, hoje eu quero a pizza. E como a pizza gostando, assim, sem culpa, sem... mas não da forma como era antigamente. Então eu percebi que isso trouxe uma qualidade de vida na alimentação e na saúde que foi impactante para a minha vida, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com como a gente vai no piloto automático, né? Fazendo algumas coisas. Eu casei, eu não sabia cozinhar, eu fui aprender a cozinhar depois. Mas hoje eu consigo ter uma agilidade na cozinha e a minha vida é corrida. Eu não consigo ter horas e horas para ficar ali numa cozinha, numa refeição que requer... né? Não, mas eu consigo agilizar, eu consigo me organizar de forma a conduzir isso de um jeito muito mais saudável, saboroso. Eu já há anos não uso os famosos pozinhos, e eu era fã número 1 deles, entendeu? Mas há anos não faz mais parte da minha lista de compras. Então eu gosto do tempero natural, eu descasco alho, gente, eu descasco cebola, eu adoro as ervas, tanto as ervas frescas quanto as ervas desidratadas. Eu acho que ela é muito boa. Eu já falei, até a minha cachorra, ela come comida natural, ela não come ração. Minha cachorra também. Ela come arroz integral, o cardápio dela. Às vezes eu falo, olha, eu acho que eu vou te dar pome do saco. Mas ela come comida natural, né? Isso desde quando ela tinha 4 meses. Nossa. E hoje ela tá com 10 anos. E em relação a isso, o grande questionamento e o grande problema no consultório que impede a maioria das pessoas de atingirem os seus objetivos é a falta de organização. Então, pela falta dela, muitas pessoas não conseguem ou emagrecer ou atingir o resultado esperado. Então, uma dica é, reserve um dia da semana para se planejar. Então, esse dia eu vou tirar para ver o que eu e minha família vamos consumir durante a semana. Então, monte cardápios, vá no mercado e sempre tem uma diquinha, 3 proteínas. Então, escolha 3 tipos de proteínas, 3 legumes. Não precisa ser a semana toda diversas coisas variadas, não. Essa semana nós vamos consumir isto, na próxima semana aquilo. Então se planeje, deixe já os legumes e as verduras lavados, as frutas higienizadas. Então depois você vai se agradecer a você mesma por ter feito isso. Em relação ao iFood, coloque exceções, faça combinados com você mesma. Eu vou tirar um dia da semana para este dia eu comer o meu docinho, ou este dia a minha família ter uma refeição mais off, ou fazer um lanche natural, então aquele hambúrguer caseiro que também é delicioso, é uma opção. Em relação às marmitinhas, é uma opção pedir umas marmitinhas mais saudáveis ou cozinhar. Se você não tem tempo, peça, mas se você tem um tempo, reserve ali para deixar tudo prontinho. Então, a proteína já temperada. Então, isso tudo vai te ajudar a atingir os seus objetivos. Então, organize, coloque no papel tudo o que você tem que fazer, a lista de compras do mercado. Então, se planeje, isso vai ser fundamental. Outra coisa, assim, é tão essencial, isso é estratégico, a lancheira, né? Tanto das crianças como a tua. Sim. Né? Porque vai ter um momento que vai dar aquela fome, então o que você pode já deixar preparado? Sim. Né?
ar-condicionado lá na geladeira, que aí é só pegar e colocar e levar para o trabalho, enfim. Então, assim, o não saber, gente, não é um problema. O não saber vai te levar aonde? A você continuar cometendo os erros que você comete, a falta de tempo, o quanto isso está impactando na tua vida, lembrando que a fatura chega. Exato. E aí, assim, como que você pode adquirir conhecimento? Aqui a gente está te dando algumas estratégias, mas junta lá uma tarde com as amigas. Isso. Gente, vamos pesquisar aqui receitas que sejam receitas mais naturais, mas que também sejam saudáveis e saborosas. Ninguém está dizendo que você vai abrir mão da coisa gostosa e saborosa. Ai, vamos fazer isso. Se você mora num condomínio, fala com a mulherada, ó, vamos trazer aqui uma pessoa para fazer algumas receitas para ensinar pra nossos gente filhos, para nós aprendermos e para os nossos filhos aprenderem também. Aproveita, a gente está chegando no mês de férias, né? Então, assim, vamos trazer alguém aqui para ensinar a fazer bolachinha que seja natural, lanches rápidos. Agora que vai chegando o frio, caldos, né? Gente, mingau. Gente, mingau é uma delícia. Mingau é uma delícia. A gente fala, não, mas né, tem um jeito certo de fazer, que é saboroso, que é... Então, assim, existem possibilidades. Né? Mas eu não tenho tempo, eu não tenho... Olha, o investimento que você vai fazer nessa questão vai requerer, sim, um tempo seu, mas não é possível que você não consiga se organizar, porque isso não vai ser diário, todo dia eu vou ter que dispensar um tempo assim, não, mas que formas você pode organizar? Crie pastas de receitas, né? Ou no teu celular, no teu computador, ou escrevendo. Eu gosto do caderno, viu, gente? Escrevendo receitas, porque isso vai ser algo bom, importante ali para você, para os seus filhos. Como a Betinha falou, vai ser a criação de memória, envolva todo mundo. Então, por exemplo, eu estou preparando um alimento, o outro está lavando, o outro está arrumando a mesa. Vamos sentar, puxa, olha que gostoso, como é que foi teu dia, ou como é que foi a tua semana. Né? Não é possível que não haja um ponto de encontro em algum momento aí da semana de uma família. Né? E uma dica evite pular refeições, porque isso causa picos de compulsão. Então, aquela pessoa que fica o dia todo fora de casa, então ela pula o café da manhã, o almoço às vezes é mais ou menos, chega em casa no jantar com muita fome, ela acaba comendo além do que ela deveria. Então, aí que está o erro. Então, sempre carregue lanchinhos, como a Simone disse, né, a lancheira. Mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo de descascar uma banana, né, de comer uma frutinha com iogurte. Há muitas opções. Então, sempre leve algo, né, para quando tiver fome. Então, não deixe que isso te atrapalhe, né? Então, se organize. Tem também uma opção que é umas barrinhas de proteína. E aqui eu também trouxe um ponto que adote algumas substituições inteligentes, né? Então, por exemplo, um pão francês com margarina. Tudo bem. Algumas pessoas, depende do seu objetivo, pode continuar, mas inclua uma proteína. Então, ovos ou queijo, isso vai te trazer mais saciedade, inclua frutas. Então, uma outra opção também, em vez de dar bolacha ao seu filho, coloca um iogurte, tem um iogurte natural, ou iogurtes mais saudáveis, mas que ele tem gostinho de danoninho, com uma fruta. Então, em vez do miojo, fazer um macarrãozinho com legumes pronto ali na hora para sua família. Então, se você também consome muito refrigerante, mas não vai me fazer problema. A longo prazo vai. Principalmente se você consome todos os dias. O refrigerante tem componentes que ele descalcifica o osso. Então, ele dificulta a absorção de cálcio no seu corpo, ou ele manda embora mais rapidamente. Então,
futuramente você pode, ou seus filhos, terem problemas ósseos, né? Então, isso é muito grave. Então, substitua por um suco natural, em vez dos sucos de caixinha prontos, cheios de açúcar, ou um chá gelado. Então, tem muitas opções, né? Então, doces todos os dias, aí entra naquilo que conversamos, faça combinados com você mesma, em vez de consumir todos os dias, prepare um dia especial para você e para sua família, para consumir aquele prato gostoso, aquilo que você tanto gosta. Não precisa ser excluir todos os alimentos, mas comer com equilíbrio, né? Comer com atenção, e não é exclusão, né? Mas é cuidado com o seu corpo. Porque aí, gente, os benefícios serão seus. Você vai sentir, você vai ver a melhora nos exames clínicos, né, laboratoriais, né? Você vai ver a diferença disso. Óbvio que a gente precisa também do exercício físico. Sim. E ninguém está dizendo que você tem que virar agora, né, uma pessoa só focada de... Não, mas como você pode incorporar isso no teu dia a dia, na tua vida? Mudar hábitos não é algo simples, mas se você tiver insistência e persistência, você vai colher os frutos disso. E lembrando, peraí, onde é que eu quero chegar? Né? Por que eu estou fazendo isso? Ajudar a tua mente a lembrar, né? E a lembrar, gente, de curtir os momentos. Sim. Então, na hora de se sentar à mesa para comer, gratidão, né? Sim. Como é importante a questão da gratidão, sim, né? Obrigada a Deus por essa refeição, pela minha família. E o versículo que eu tinha comentado antes, que é o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, comer com gratidão também é louvar a Deus. Então, tire esse momento para adorar ao Senhor com a sua família. Coisas simples que possam ser incorporadas no seu dia a dia, né? Eu lembrei agora de uma situação que eu vivi com meu filho quando ele era pequeno. E aí, assim, chegou a hora do jantar e ele ia ser repeteco do almoço. Aí ele perguntou: mamãe, o que vai ter? Aí eu falei o que ia ter. Ele: eu não quero. Eu falei: oh, meu Deus, e agora, né? Mas aí eu falei: eu tenho que ser criativa. Sim. Aí eu montei o prato dele. Então o que eu fiz? Eu informei o arroz, né? Coloquei ali, pus o feijão, pus a proteína, né? Fui fazendo uma carinha, né? Aí eu montei, ficou um prato bonito, sabe? Aí eu pus numa bandeja, né? Aí eu cheguei pra ele: eu não vou querer. Eu falei assim: mas você não quer nem olhar? Aí ele: eu não quero ver, eu não quero. Nossa, mamãe! Eu falei: pois é, filho, mas você não quer, né? Não, eu acho que eu quero. Eu acho que eu tô com fome. Eu falei: então vamos sentar à mesa? Aí fomos lá, eu coloquei, sabe? Sim. Então, assim, ter esse carinho, né? É uma forma de demonstrar amor também, né? Sim. Então, quanto isso acaba sendo algo especial. Então, lembra de cuidar de vocês, mesmo que você more sozinho. Né? Se você mora sozinho ou sozinho, ou o restante da família, né? Sei lá, você mora com seus pais e não vão querer mudar, mas cuida de você, né? Cuida de você. Você não tem que fazer isso a ferro e fogo, mas às vezes as pessoas vendo como você está conduzindo, desperta o interesse, né? Fala: puxa, mas eu tô vendo que você tá melhor, como tá mais você disposto, mudou, né? Então isso é diferente. Sim, e nós sempre deixamos para depois, né? Nós temos uma mania de procrastinar. Ah, não, depois eu faço, depois eu vejo. Mas o amanhã, ele depende das escolhas que você tomar hoje. Sim. Então, tem uma frase também muito legal que é o seguinte: pare de ver o seu corpo como o objetivo final. Ele é consequência de um estilo de vida. Então, muitas pessoas deixam o corpo lá de escanteio, de último caso, mas não. Ele é a prioridade. Então, cuide do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. E também tem uma pergunta que é pra gente refletir, que é o seguinte:
Pode até responder, Simone. Você morreria pelo seu filho ou por alguém que você tanto ama? Claro, né? A gente sempre pensa, né? Assim, você se sacrificaria pelo bem do outro, caso fosse necessário. Sim, então se você respondeu que sim também, então se você morreria por ele, o porquê você não vive por ele? O porquê? O porquê que você não cuida do seu corpo para ter mais disposição de viver os momentos em família, de ter uma velhice saudável com os seus netos, com os seus filhos, né? Ter prazer e ter disposição para cuidar da sua casa, do seu marido. Então, não somente a alimentação, mas também a sua conexão com Deus, os seus momentos com Deus, tudo isso vai contribuir. E então, cuide de si, cuide da sua saúde, e isso vai te trazer muitos benefícios. Porque hoje a gente sabe, né, que a gente tem um estilo, a humanidade, infelizmente, hoje tem um estilo de alimentação que é muito inflamatório, né, que produz no corpo muitas inflamações. E por conta disso, muitas doenças. Elas são desenvolvidas por conta desse estado inflamatório. E como a gente precisa reverter isso. Claro que não vai ser num único dia que você vai reverter a história de anos, muitas vezes, que você vem conduzindo toda essa questão. Mas, assim, como a gente precisa revisitar, rever e dizer, olha, não posso continuar nessa toada, né? É muito triste, sabe, Betinha, quando eu chego assim no supermercado e eu vejo assim, olha como muitas vezes a questão financeira faz a pessoa fazer uma opção de saciar no momento ali uma fome, uma vontade de comer, pega coisas que são mais baratas, né, assim, um valor aquisitivo melhor, porque às vezes as coisas mais saudáveis estão um pouco mais caras, né, então vai lá nos salgadinhos, né, que às vezes você consegue comprar um sacão enorme, pagando muito pouco, e não come uma fruta, né, não opta por uma coisa mais saudável. Então, assim, só que isso vai trazer, hoje a gente tem aí os transtornos alimentares, a obesidade é uma desses transtornos, não é o único, nós temos aí a bulimia, a anorexia e assim, outras coisas, as compulsões. Então, assim, é muito triste, né? Porque é algo que tem que proporcionar, sim, um prazer, mas não é o único prazer da vida, e se está sendo o único prazer da sua vida, bora descobrir outras formas de ter alegria e prazer na vida, porque a alimentação não é a única forma. Exato. Então coloque o seu corpo como prioridade, e também em relação ao preço das coisas, realmente, dependendo, uma alimentação mais saudável é caro, mas se você colocar na balança as pizzas que você pede, os lanches que você pede, você conseguiria assim colocar no seu prato todos os dias uma refeição mais saudável, né? Então faça boas escolhas, analise e cuide, né? E pense, será que isso aqui vai fazer bem à minha família? Ai, mas o seu filho quer tanto, mas explique para ele os malefícios, não é brigando que você vai conseguir convencê-lo, é educando, é ensinando, filho, olha, esse alimento vai te trazer certas consequências. Também não precisa excluir, se aquela pessoa neurótica, nunca mais eu vou comer tal coisa, não. Você também tem que ter os seus momentos de prazeres com as suas amigas, com a sua família. Então saiba dividir as coisas, só não coloque esses alimentos ultraprocessados no todo dia, né? Então consumir todo dia também faz mal. Então se atente a isso, se atente ao que você está colocando no seu prato. E um versículo também muito importante é Gálatas 6:7, que ele cita que o que você semear, você colherá. Então as escolhas feitas hoje, elas vão te trazer resultados no futuro, né? Então veja bem o que você está escolhendo. Até porque, gente, quer ver uma coisa, né? Faz uma conta. Ai, mas olha, é muito caro comprar alimentos mais saudáveis e tal. Quanto que você gasta na farmácia com medicação? Né? Porque às vezes você acaba deixando ali um dinheiro que não é pouco,
né, para problemas de saúde por conta de não conduzir bem a questão alimentar. Então, gente, assim, são muitas coisas, mas começa com pouco. Tenta ter no teu dia a dia alimentos mais saudáveis, menos ultraprocessados, os embutidos, tudo aquilo que vem numa caixinha, num pacotinho. Sim. né? Presta atenção. E tenta aí num saquinho, né? Os pozinhos, os sucos, Sim. né? Tenta pensar como que você pode ter uma alimentação mais saudável no seu dia a dia, observe as opções, veja aquilo que está mais em conta, em promoção, em termos de legumes, frutas e verduras, porque a gente acaba tendo uma variedade grande, e aí assim, quais são os que estão na estação e aí ficam mais acessíveis. Às vezes eu já vi pessoas, Betinha, fazendo assim, indo com outras famílias nos distribuidores de alimentos, porque aí você compra uma quantidade maior que sai mais barato, e aí vocês cotizam, né, dividem isso, e fica muito mais acessível do que comprar uma quantidade menor no supermercado. Sim. Então, assim, existem formas, né, existem soluções, existem opções, então lembre disso. Né? A água, que é um negócio tão acessível e que cada vez menos as pessoas têm. Muitos não bebem. E precisa, né? Sim. Então, assim, quando nós começamos a nossa conversa hoje aqui, a gente falou sobre o jardim, que Deus fez um jardim e colocou homem e mulher. Nós fomos feitos para o jardim. Onde é que está o jardim na minha casa? Né? Simone, mas eu não tenho espaço para ter um jardim em casa. Mas eu estou falando na atitude, né? Na atitude. Às vezes ter lá não dá para ter um jardim, mas dá para ter um vasinho. Sim. Tendo ali uma erva, né? Que você pode usar na sua refeição ou para fazer um chá, e que você vai saborear aquilo e vai dizer assim, poxa, que gostoso, né? Isso daqui foi acessível, tá aqui, dá para eu fazer. Você já curtiu, comentou, compartilhou? Olha quanta coisa, né? Bora fazer isso se você não fez ainda, né? Comenta lá, vai lá no Instagram, nos curte também, no mulheres.ict e também no podcast Aprendendo com Elas. Betinha... O assunto dá pano pra manga, né? Ele rende. Porque também, gente, não dá para esgotar numa única conversa. Vocês viram quanto tudo isso é importante, é necessário. Então, assim, a gente não vai conseguir esgotar isso num único programa. Mas a gente... a nossa intenção é causar algumas inquietações que te façam pensar e gerar aí algumas mudanças, ainda que pequenas, é melhor do que nada, né? Então 1% já te tira do lugar, né? Então faça isso. Às vezes eu acabei de falar de água, né? Olha, eu deveria tomar 2 litros, dividir lá o meu peso por não sei quanto para saber quanto que eu tenho que beber de água, tá? Mas eu não consigo. Sim, não consegue ainda. Então, se você não tem o hábito de beber água, coloca como meta beber 1 copo durante o dia. Sim, tudo é um processo. 1 copo, né? Durante o dia. Olha, eu vou tomar vários goles, porque eu não vou conseguir tomar esse copo de uma vez, né? Então, mas isso já te tira de um lugar de não beber água nunca, né? E aí, assim, outros exemplos que a gente já deu aqui, que eu espero que, sinceramente, isso tenha trazido conhecimento e para que você opte por começar a mudar questões aí na tua vida, para que você possa ser mais saudável e cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, entendendo que Deus te deu um corpo porque Ele nos dá a capacidade de exercer mordomia sobre o nosso corpo. E às vezes a gente vai ter que aprender como fazer isso, porque vamos criando hábitos ou fomos
crescendo, vendo como natural aquilo que não é natural, e agora a gente pode confrontar isso e começar com as mudanças necessárias aí para a nossa vida, para a nossa mesa, que realmente impactam na nossa saúde. E com certeza colheremos os benefícios disso, porque seremos mais saudáveis e isso vai afetar a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional. Vai afetar, porque eu vou ter uma outra disposição, né? Uma outra energia saudável para exercer tudo aquilo os sonhos que eu tenho, um propósito de vida. Então isso vai ser importante também, né? É toda uma somatória. Sim. Querida, estamos chegando no final do nosso bate-papo, mas eu gostaria que você divulgasse aqui aí as suas redes sociais e como que o pessoal faz para achar a Betinha, para de repente marcar uma consulta ou pedir mais orientações, enfim. Por favor. Minhas redes sociais, eu uso o Instagram, então procura lá, @NutriElisabeth_Goncalves, que é de Gonçalves. E lembrando que às vezes começar é difícil, mas é gostoso se cuidar. Depois, quando a gente vê os benefícios, a gente fica muito feliz e satisfeita com a nossa evolução e com tudo aquilo que nós construímos. E é isso. Muito obrigada, viu, Simone? Deus abençoe. Ai, olha, obrigada por ter vindo, por partilhar conosco aqui o teu conhecimento. Que o Senhor te abençoe muito aí na sua carreira. Que você possa ser essa voz de Deus, assim, para trazer saúde, né, para as pessoas que te procurarem, e que as pessoas possam ver Deus em tudo na tua vida, né? Muito obrigada mesmo por você ter vindo, compartilhado conosco, nos ensinado tanta coisa, tá bom? Foi um prazer ter você aqui comigo. O prazer é meu. Gente, então, hoje a gente vai encerrando mais um momento de aprendendo com elas, que hoje a gente aprendeu muita coisa com essa menina linda. Que o Senhor te abençoe, que você possa pedir ajuda a Deus, mas não uma ajuda assim, ai Deus, faz acontecer, não, mas assim, Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo, que Ele sempre está nessa caminhada, porque hoje eu vou começar a fazer a diferença na minha própria vida. Então analisa aí por onde dá para começar e fala, Deus, vem comigo nessa jornada de mudanças de hábitos, porque eu quero ter responsabilidade com o meu corpo, com a minha saúde. Eu quero poder exercer boa mordomia e ter aí o domínio próprio, tá bom? Deus abençoe sua vida.